1 Pedro, capítulo de número 2, a partir do versículo 1. Glória a Deus. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 2, versículo 1 em diante. Quem encontrou pode dizer amém? Amém. Irmãos, queriam ler comigo esse texto ou eu... 2 e 1. Irmãos, querem me acompanhar nessa leitura? Eu leio um versículo, os irmãos leem o outro. Glória a Deus. O primeiro versículo diz assim, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1, diz assim: deixando, pois, toda malícia e todo engano, e fingimentos, e invejas, e todas as murmurações. Desejai fervorosamente todo bendito, novamente nascido, o leite nacional, para a salvação. Aleluia. Se é que já provastes que o Senhor é benigno, Chegando-vos para ele, uma pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Porque também nas pessoas se contém, eis que se a pedras principal da Senhor, eleita, preciosa, não será confundida. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. É uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que professam a palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pois que em outros tempos não erreis, mas agora não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Vós, que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Glória a Deus. Podeis assentar? Aleluia. Meus amados irmãos, essa carta foi escrita por volta do ano 60, 63 depois de Cristo. E o apóstolo Pedro, ele entende que nós devemos sofrer pelo amor de Cristo. Sofrer não é uma coisa boa, ou é? Nunca foi. Sofrimento não é bom, porém, esse sofrimento pelo amor de Cristo vai nos trazer benefícios. Louvado seja Deus. Primeiro versículo ele diz assim: deixando, pois, toda malícia e todo engano, e fingimentos, invejas e todas as murmurações. São coisas, meus amados irmãos, que o apóstolo Pedro entendia que ainda estava sobre o povo, mas eram coisas que precisavam sair. O povo precisava deixar essas coisas de lado. Amém? Você acredita que o maior sacrifício que nós fazemos, sabe qual é? É manter a casa limpa para que Deus habite. É o maior sacrifício do crente, é manter a casa limpa e arejada para que o dono da casa possa ser encontrado nela.
Às vezes pessoas nos procuram para ter uma palavra, para receber uma oração, está passando por um momento difícil, precisa de um conforto, e ele acha que encontra em nós, porque ele acha que chegando aqui, ele encontra o nosso Deus também. Mas às vezes a casa não está tão limpa quanto deveria. É assim, irmão? Às vezes a casa não está tão limpa quanto deveria. E quando a casa não está limpa, o Senhor também não está lá. Amém? É preciso que a nossa casa esteja sempre limpa. Então esse é um dos maiores sacrifícios que nós fazemos, é manter essa casa limpa, digna, para que o dono da casa possa ser encontrado lá. E quando alguém vier buscar uma palavra de conforto, uma oração para uma cura, seja lá o que for da parte de Deus, quando ela chegar, se a casa está limpa, o dono da casa também está, e com certeza o milagre vai ser realizado. Louvado seja Deus. Amados irmãos, crente murmura? Crente murmura? Ainda tem crente que murmura, né? Misericórdia. Não deveria, né, mano? Aquele povo é um retrato disso, né? Eu entendo que aquele povo era o retrato futuro da igreja. Nós não devemos quase nada para aquele povo, né? Nós recebemos o alimento hoje, comemos. Se amanhã não tiver, nós murmuramos. Rapaz, hoje, o que eu vou comer hoje? E a gente começa a murmurar. Murmuração, meus amados irmãos, não é outra coisa senão um crente não agradecido e coberto de maldição. Porque a murmuração, ela produz maldição para a nossa vida. Se o crente bem soubesse, ou melhor, qualquer pessoa soubesse, ele nunca falaria uma palavra negativa. Porque sempre que ele reclama, ele está reclamando do Senhor, que é o provedor de todas as coisas. Eu me lembro de uma época em que eu passei, nós estávamos dirigindo uma igreja, e eu passei por umas dificuldades, e eu convidei uma irmã para estar pregando num culto de libertação, se eu não me engano. E quando aquela irmã estava pregando, ela se vira para mim e diz assim: olha, Deus manda te dizer que tudo que tu projetar e quiser fazer, Ele vai assinar embaixo. Você sabe o que é você ouvir isso? Só que tem dois pontos aí. A palavra veio, mas você recebeu? Você creu? Muitas vezes a palavra vem e a gente não acredita. Sabe por quê? Porque às vezes nós examinamos a vida do profeta, examinamos a vida daquele que falou, mas o importante não é o profeta, é a profecia, é a palavra. Quantas vezes Deus usou homens embriagados para falar comigo? Ele usou uma pessoa que tinha andava empurrando um carrinho, que as pessoas mexiam com ele na rua, e os palavrões eram desse tamanho que eles falavam no meio da rua, coisa terrível. Um dia Deus usou ele para falar comigo. Eu estava numa tribulação tremenda, conversei com Deus, reclamei, fui para a porta da frente. Quando eu cheguei lá na porta da frente, ele ia passando. Aí ele para na minha frente, olha para cima e aponta para cima e diz assim: maior é Deus. Amém. O importante é a mensagem. O importante é o que veio de Deus para você. Deus usa qualquer um. Qualquer um. Louvado seja Deus. E a murmuração, meus amados irmãos, não produz outra coisa senão maldição na nossa vida. Quando você for falar alguma coisa negativa, seja com quem for, até com o seu cachorro, pense duas vezes.
Pense 2 vezes antes de abrir a sua boca, porque palavra soltada, ou seja, palavra dita, essa não volta mais. Amém? A Bíblia Sagrada diz que nós vamos dar conta de toda palavra ociosa que sair da nossa boca, e que na nossa língua há o poder tanto para a vida como para a morte. Quantas vezes nós dentro de casa matamos o futuro dos nossos filhos, matamos a obediência deles, matamos até o comportamento da esposa, do esposo, por palavras que nós falamos. Sempre soltamos: você é isso, você é aquilo, porque você deveria, porque são palavras negativas que produzem um mal muito grande. Na nossa casa, a casa que Deus nos deu, aquele cantinho entre 4 paredes, é um lugar para ser ricamente abençoado. Só que os abençoadores têm que entender que é eles quem tem que lançar a palavra de bênção. Palavras que venham estabelecer a paz, a harmonia, a união, o progresso na nossa casa, na nossa família. Vamos usar a nossa boca para isso, para abençoar e nunca para amaldiçoar. Nunca diga nem que o seu filho é feio. Eu vi um pastor dizendo que um irmão chegou para ele e disse: pastor, eu preciso que o senhor ore por mim, porque eu estou me achando feio. Ele disse: está se achando feio, irmão? Por que tu está se achando feio? Aí ele disse: eu estou me achando feio, pastor, eu quero que o senhor ore por mim. Ele disse: olha, irmão, se tem uma coisa que Deus não faz é mudar a feiura. Se você nascer desse jeito, te conforma, porque vai subir para a glória do mesmo jeito. Amém? É aquela palavra: aceita que dói menos, né? É porque às vezes tem muita meninice no nosso meio, né, irmãos? Coisa desse tipo não é nem para acontecer, louvado seja Deus. Mas a nossa palavra, a nossa boca tem que ser usada como um instrumento de Deus. Quando você sentir vontade de dizer alguma coisa com o seu esposo, com o seu filho, com a sua esposa, pense 2 vezes. Engula, pega um copo d'água, engula aquilo ali, vai descer rasgando, mas engula e solte algo que vem da parte de Deus. Coisa boa, que aí as coisas vão começar a mudar dentro de casa. Louvado seja Deus. Desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Glória a Deus. Esqueceram da minha água, aleluia. Se for descartável é melhor. Perdão, irmãos. Eu acho esse versículo aqui uma coisa linda. Desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos. Aleluia. Glória a Deus. A minha mãe, que já partiu para o Senhor, ela me revelou que quando eu era criancinha, bebezinho de colo, ela não tinha muita condição e ela comprava meia garrafa de leite, aquele leite do interior que ele vendia direto Oi? Isso, que ia lá na vacaria, né? Vacaria chama, e já comprava e trazia meio litro, porque ela não podia comprar 1 litro de leite. O que ela fazia? Quando chegava em casa, ia lá no pote, aí completava a garrafa. Ou seja, se era para mim ter 100% de energia, eu fiquei só com 50%. Jesus é o que completa. Louvado seja Deus. Mas, amados irmãos, a criança, ela deseja o leite, porque aquilo ali é alimento para ela, é fonte de vida. Quando ela sente fome, ela começa a chorar. Por que ela chora? Porque ela é a forma que ela tem de pedir o leite.
E esse leite vem e ela se sacia, mata a sua fome, né? Até o próximo choro. Mas é um leite que vai fortalecendo a criança. Louvado seja Deus. E o apóstolo, ele acha que nós devemos desejar o alimento espiritual, que é a palavra de Deus. Se nós passarmos 2 dias sem comer e sem beber, nós vamos ficar fracos, né? O beiço já começa a ressecar, a cor começa a mudar, começa a ficar pálido, daqui a pouco já começam os tremores, né? Começa a tremor, porque aquilo que lhe traz energia está faltando. Se você deixar de comer 2, 3 dias, acontece isso. Se estender um pouco mais, é arriscado você ficar doente. Assim também é o crente. O crente precisa desejar esse alimento espiritual, precisa desejar entrar aqui dentro. Se nós entendêssemos, se nós entendêssemos que esta palavra é apenas o caminho, quando nós abrimos ela, é apenas o começo do caminho, o começo da estrada, que tem muito chão para caminhar aqui, tem muita história, tem muita promessa, tem muita palavra de vida para nos fortalecer. Se nós desejássemos isso, todos os dias nós saía do natural e dávamos uma voltinha pelo espiritual. E aí nós estaríamos sempre alimentados, sempre fortalecidos. Quando nós passamos uma semana sem ler a palavra de Deus, começa a vir a frieza espiritual. Começa a vir a frieza espiritual, fraqueza. Se você passar 1 mês sem ler a palavra de Deus, é arriscado você ficar doente. Quando é que o crente fica doente? É quando ele acha que o pecado já não tem tanto efeito assim. Isso aqui não quer dizer nada não, isso é coisa pouca, coisa boba, né? Por quê? Porque a palavra de Deus que fala dentro de nós silenciou. Nós deixamos de ler, deixamos de meditar na palavra. Quando nós abrimos aqui, nós abrimos também o nosso ouvido para Deus falar conosco, e Ele fala. E quando nós deixamos de ouvir Deus falar, a gente sofre. Amém? Vai trazendo uma frieza espiritual, um desânimo. Passou 2, 3 meses, aí já vai voltando aquelas coisas ruins de novo. Olha o que o apóstolo disse: malícia, engano, fingimentos, invejas e murmurações. Essas coisas começam a voltar. Porque aquele que fala dentro de nós está silenciado. Nós deixamos ele de lado. Amém, irmãos? Nós temos que estar atentos a essas coisas. Assim como o nosso corpo precisa de alimento, o nosso espírito precisa de alimento espiritual para continuar vivo. Louvado seja Deus. Leite não falsificado, ou seja, metade leite, metade água, para que por ele vades crescendo. Glória a Deus. Quando é que nós recebemos um leite falsificado na igreja? Quando ele vem recheado de outras intenções, né? Aqui nós lançamos um evangelho puro e simples, sem interesse nenhum. O único interesse é o do próprio evangelho, que é cuidar e salvar a sua alma. Essa é a única intenção. Mas quando vem recheado com outra coisa, você pega um texto e vai transformando esse texto, te engodando, te enrolando, quando chega bem aquele te dá um nó, e quando você vai olhar, você já está preso por uma outra intenção, uma segunda intenção. Esse é um leite falsificado, porque o verdadeiro sentido foi deixado de lado, para que o homem pusesse o seu desejo, a sua vontade, o seu querer, o seu objetivo.
Louvado seja Deus. E isso até faz crescer, mas faz crescer um crente doente, crente fraco. Qualquer vento de doutrina leva. Se é que já provastes que o Senhor é benigno, glória a Deus. A gente só deseja alguma coisa se já provou. Amém? Quando nós provamos alguma coisa, aí vem novamente o desejo de comer de novo, de beber de novo, porque nós sabemos o sabor, sabemos o gosto, né? Como é que você vai saber se a laranja é doce ou se ela é azeda, se você não partir ela e provar? Você tem que provar, para ter certeza de se ela é boa ou não para o consumo. Você pode gostar ou não dela. Se é que já provastes que o Senhor é benigno. Se for perguntar aqui aos irmãos, se os irmãos têm experiência com o Senhor, com certeza, muitos irmãos aqui vão dizer que têm. Uns já foram curados, outros já passaram por um processo de transformação, já foram libertos de alguma coisa, e por aí, e aí por diante. Os irmãos vão ter alguma coisa para falar, porque vocês já provaram, amém? Já provaram do Senhor, já sabe que Ele é benigno, já sabe que Ele é bom. Então a gente deseja mais e mais dele. Louvado seja Deus. E chegando-vos para Ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Glória a Deus. Nós, como homens, nós tentamos fazer de tudo para agradar as pessoas, assim. A gente faz de tudo para não desagradar, para não magoar, para não machucar ninguém. A gente procura andar na linha, né? Andar direitinho, para não trazer escândalo para o evangelho, para a igreja. Mas por mais que a gente faça, não agrada. Por mais que nós tentemos, nós não agradamos a ninguém. Ou agradamos a uma meia dúzia e desagradamos a uma centena de pessoas. Tem sempre alguém com o dedo apontado para nós. Com Jesus não foi diferente. Jesus apontaram Ele também. Condenaram Jesus à morte. Você sabe qual é a diferença? É que Jesus não estava preocupado em agradar a mim e a você. Jesus não estava preocupado em agradar aos homens. Jesus havia descido com uma missão, e essa missão era agradar ao Pai. Não importava para ele o que os homens pensavam, o que os homens diziam, o que os homens queriam. O importante era que ele estava sempre fazendo aquilo que o Pai mandou que ele fizesse. Quando nós entendermos isso e pararmos de querer agradar os homens e pensar em agradar somente a Deus, as coisas mudam. E não vai ficar ruim para nós não. Porque quando nós agradamos a Deus, a coisa fica boa. Amém? Pedro foi proibido de pregar no nome de Jesus. Não pregue mais o nome desse homem. Você está proibido. Não pode mais pregar. Pedro deu meia volta. Lá na esquina já estava pregando de novo. Oh, glória a Jesus. Amém? Foi preso de novo, levaram lá e deitaram ele na escadaria do templo. Ele só não falou para você que você não pregasse. Ele apanhou. Mas ele disse: importa mais a mim agradar a Deus do que os homens. Ainda que sofresse, ainda que passasse por dor, ele levou chicotadas lá diante do povo, na escadaria do templo, por causa disso. Mas ele saiu de lá, foi feliz, porque estava sofrendo alguma coisa pelo nome de Jesus. Louvado seja Deus. E chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens,
mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Glória a Deus. É o que eu estava falando no começo. Nós precisamos nos sacrificar, porque manter casa limpa exige esforço, exige sacrifício. Amém? Manter casa limpa é vigiar nas nossas palavras, é vigiar nos nossos pensamentos, é vigiar nas nossas ações. Até no nosso olhar nós temos que vigiar, para que a nossa casa esteja sempre limpa e o dono da casa se sinta bem dentro dela. Louvado seja Deus. Pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. Glória a Deus. Aleluia. Amados irmãos, a pedra principal da esquina, aqui simbolizada por Jesus, a pedra principal da esquina é a primeira pedra, é a pedra fundamental. Quando se vai fazer uma construção, uma edificação, você coloca a primeira pedra. Essa primeira pedra é responsável pela sustentação do edifício. E detalhe, ela não fica no meio da parede, ela fica no canto, porque ela segura tanto uma parede quanto a outra. Não se começa uma parede pelo meio, se começa pela ponta, pelo canto. Amém? É assim? Tem algum pedreiro aqui? Eu sou servente. Servente também entende. Glória a Deus. Então tem que colocar a primeira pedra lá no cantinho, para que a outra vez se junte a ela, para que possa ser formada uma parede e, por consequência disso, um edifício seja erguido ali. Louvado seja Deus. Assim para vós que credes é preciosa, mas para os rebeldes a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. Glória a Deus. Jesus foi reprovado sim, irmãos. Foi tão reprovado que chegou à morte. O mundo não aceitou Jesus. Não aceitou. Porque o que Jesus tinha era precioso demais. O que Jesus tinha ia contra a tudo aquilo que o mundo prega. Quando você se levanta para defender a verdade, você tem que estar amparado em Deus, porque a quantidade que se levantará para proteger a mentira é incalculável. Os homens rejeitaram Jesus porque Jesus era a verdade, e os homens viviam na mentira. Amém? Nós estávamos, antes de conhecer a Cristo, nós vivíamos no engano, vivíamos no erro, vivíamos na mentira. Quem é que mentia quando estava no mundo? A irmã não mentia não, mas tinha pessoas que mentiam por brincadeira. Esse dia não é muito bom, mas eu vou contar, porque criança é criança. Esses dias a minha neta chegou, a mãe dela estava sentada no sofá, e a minha neta chegou, veio lá de fora, e veio, mãe, tem cliente lá fora. Aí a mãe dela: Shaira, tu não está mentindo não. Não, mãe, tem um cliente lá fora. Foi falar, dizer que eu vou já. Aí ela foi lá. Quando chegou lá, nós ouvimos a voz dela falando alguma coisa. Aí eu disse assim, ó, realmente tem alguém lá. Aí ela voltou. Quando ela voltou, ela disse: Shaira, tu está falando a verdade? Se tu não estiver falando a verdade, quando eu voltar, tu vai apanhar. Não, ela
sustentou, irmãos. Não, irmão, mãe, é sério. Tem cliente lá. Eu posso te bater quando voltar? Pode. E ela foi, e quando ela chegou lá, não tinha ninguém. Tem pessoas que brindam por brincadeira. Brincadeira. Mas nós, como servos de Deus, devemos sempre ser aquele que anuncia e que defende a verdade. Sempre falando a verdade uns com os outros. Louvado seja Deus. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Louvado seja Deus. Amados irmãos, houve um tempo que nós éramos chamados de protestantes. Quem lembra disso? Éramos chamados de protestantes. Protestante é aquele que protesta. Amém? Não aceito, está errado. Essa era a nossa determinação. Era assim, não, Margarida? Nós não aceitávamos o erro. Era dentro de casa, era fora de casa, na rua, na escola, em qualquer lugar. Nós éramos odiados pelas pessoas, porque eles eram errados e nós éramos os santinhos, os certinhos. Porque o Evangelho chegou para nós e nós abraçamos esse Evangelho da verdade e defendemos ele. Passamos a defender esse Evangelho. E aonde nós chegávamos, se tivesse alguma coisa errada, a gente apontava e não aceitava aquilo ali. Achava certo, mas não apontar. Com o tempo, você me apertou sem me abraçar. Com o tempo, o Evangelho já sofreu muito. Ou melhor, as pessoas afrouxaram muito. Amém? Mas naquela época, eles tinham o levanta e anda. E hoje nós não temos mais. Naquela época, eles defendiam a verdade, eles apontavam. A Bíblia diz que nós devemos ser luz nas trevas, luz na escuridão, para que a escuridão se dissipe, se desfaça. Ou seja, dissipar a escuridão é chegar e apontar o erro e não aceitá-lo. Eu acredito que estava certo. Foi a época que a igreja estava, vivia momentos de cura, momentos de batismo com o Espírito Santo. Eram multidões de pessoas. Era um tempo em que o clima espiritual na igreja era muito forte. Os irmãos entravam na igreja, o pastor não tinha nem chegado ainda. Ele já dobrava o joelho e começava a orar. E ali ele orava e falava em línguas estranhas. E assim o primeiro, o segundo, o terceiro, você pensava que na igreja estava cheia, fervendo, de pessoas clamando, orando a Deus e falando em línguas estranhas. Era uma qualidade que eles tinham naquela época. Mas aí as coisas vão mudando, vão mudando, vão mudando, vão mudando. E nós chegamos ao que chegamos. Pastor, nós chegamos ao fundo do poço? Não. Nós temos a palavra de Deus diante de nós e nós temos como continuar daquela forma. Só que nós vamos ter que continuar apontando o erro. Ainda existe remanescentes. Uma doutrina como essa aqui era suficiente para alguém já ir embora. Tem muita gente que não tem base espiritual, irmãos, não tem raiz. Foi plantado na flor da terra, não tem raiz, não sabe o que é sofrer pelo Evangelho, não teve um encontro com Cristo ainda. Às vezes está há 10 anos na igreja, mas nunca quis pagar o preço pelo Evangelho, nunca quis crescer espiritualmente.
está sempre comendo na mão dos outros, é o que os outros dão, ele come, vai comendo. Você vai perguntar alguma coisa na Bíblia Sagrada, ele se perde. Você pede para fazer uma leitura, você manda ele abrir no livro tal, o livro tal está bem aqui, ó. Lá no começo da Bíblia, ele está olhando aqui atrás. Não tem raiz, não tem estrutura. Ele, ó, não se fincou na terra. Ele é um crente superficial, está só na superfície. Um ventinho que der, uma correntezinha que der, isso já foi. É por isso que você procura pessoas na igreja. Você procura às vezes algumas pessoas na igreja e a pessoa não está mais. Você vai procurar saber o que foi que houve. E a pessoa se magoou com alguma coisa. Ficou magoado com alguma coisa, aí pronto, foi embora. Amém? E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra. Glória a Deus. Quando você pega esse evangelho genuíno e lança ele como ele é, diante de algumas pessoas que não fazem a mesma coisa, você é uma pedra de tropeço para ele. Ele não consegue passar por cima de você. Amém? É isso mesmo. Mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós devemos ser luz, devemos ser sal, devemos estar sempre prontos, sempre alimentados. Quem está com fome não alimenta ninguém. Estar com fome é passar uma semana sem ler a palavra de Deus. Você está faminto, meu filho, como é que você vai alimentar alguém que está com fome, se nem você tem comido? É necessário estarmos saciados, para que tenhamos alimento para dividir com as pessoas, com aqueles que estão famintos da palavra de Deus. Louvado seja Deus. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Louvado seja Deus. Nós estávamos na escuridão, lá fora, mas aí o Senhor, Ele olha de longe, nos vê, tem misericórdia da nossa alma e nos chama. Como é que Ele nos chama? Ele levanta alguém. Ele levanta alguém com a sua palavra. Alguém destemido. Alguém que sente o calor do Espírito dentro dele. Alguém que está cheio da palavra. E essa pessoa é levada pelo Espírito até aquele que está nas trevas. E ele é alcançado, ele é trazido daquele lugar terrível e é trazido para dentro da sua casa. E aqui ele vai passar por um processo. Às vezes nós queremos que quando a pessoa chega na igreja, no outro dia já vem transformado, né? Mas irmão, pai, você aceitou Jesus ontem, ainda está com essa roupa. Mas queremos que a transformação aconteça de uma hora para outra. Nós, com 50 anos de crente, ainda precisamos ser libertos de alguma coisa. Ainda temos alguma coisa para que o Senhor nos liberte. E nós queremos que alguém que entra na igreja ontem já esteja liberto no dia seguinte, já tenha tocado fogo nas roupas, tudo, e tenha ido no centro comprar mais roupa. E se não tiver, como é que fica a situação? Amém? Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, e não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Vamos deixar que a misericórdia de Deus, ela permeie
sobre a vida daqueles que buscam, daqueles que estavam cansados de sofrer, estavam cansados de ser escravos do diabo, de ser escravos do mundo. Vamos dar um tempo para que a misericórdia de Deus alcance e faça nele uma transformação de vida. Amém? Porque aqui nós precisamos ser lapidados, irmãos. E o lapidar de Deus às vezes dói um pouco. Às vezes dói um pouco até chegarmos uma joia perfeita. Nós vamos precisar de muita coisa. Amém? Nós precisamos estar atentos a isso. E principalmente entender o conselho de Pedro. O conselho de Pedro é que nós venhamos a sofrer pelo Evangelho de Cristo, pelo amor de Cristo. Se nós não quisermos sofrer pelo amor de Cristo, pelo Evangelho de Cristo, nós vamos perder a nossa identidade. Amém? A nossa identidade já está bem velhinha. Quem aqui já teve uma identidade bem velhinha, aquele documento de identidade bem velhinho, que você olha assim e diz, rapaz, isso aqui não era nem para estar usando mais. Aquela bem velhinha, né? Ainda bem que está saindo agora uma nova, agora já, toda completa, né? O crente tem que estar com a sua identidade sempre novinha, sempre conservada. Porque tem identidade por aí que não é bom nem olhar para ela. Amém, irmãos? Que Jesus em Cristo nos abençoe, Deus em Cristo nos abençoe grandemente, que a nossa mente esteja sempre aberta, mas para Cristo, não para o mundo. Que as coisas do mundo não encontrem porta dentro de nós, que seja sempre fechada, esteja sempre fechado para que o mundo não entre dentro de nós. O mundo precisa ser influenciado por nós e não nós pelo mundo. Amém? Eu já agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Amados irmãos, estava ali me deleitando na palavra. E é muito bom quando você escuta a palavra e a põe em prática. O texto que nós lemos nessa noite, na carta de Tiago, ele ressalta exatamente isso, que nós não sejamos apenas ouvintes. A palavra entra aqui e sai do outro lado, mas é importante que a palavra entre na nossa mente e encontre guarida nos nossos corações. Eu estava pensando ali no fato inusitado que aconteceu essa semana. Aconteceram muitas coisas, né? O João adoeceu e foi um caso de preocupação para nós. Eu encontrei a irmã Jane também ali no posto de saúde. O Milton também passou ainda está passando por um período de enfermidade também, e é um problema grave, né? Nós que somos homens, né, devemos ter muito cuidado com a prevenção, porque a morte pelo câncer de próstata é uma coisa assim incontável no nosso país. E o Milton está passando por um problema, não estou dizendo que ele está com câncer, mas ele está com um problema de próstata que precisa ser tratado. E aí ele foi segunda-feira comigo lá para a sede, e eu percebi o problema grave da enfermidade dele, muito abatido, né, e sentindo dores, e mesmo assim ele foi, e eu tirei um momento para falar com Deus, pedir que Deus venha intervir nesse momento e solucionar problemas, né? E aí eu estava lá em casa no período da tarde, e de vez em quando o Espírito Santo me incomodava para me vir aqui na igreja à tarde. Aí meu Deus do céu, será que Deus está querendo que eu vá lá na igreja? Vou fazer o que lá? Né? Vou fazer o que lá? E de vez em quando, aí bipzinho do telefone, caiu a mensagem, né? Aí eu fui olhar, era o Augusto Filho, lá da Nova Esperança.
pastor, o senhor está na igreja? Aí eu entendi que eu tinha que vir aqui na igreja, irmãos, né? Não por mim, mas pelas pessoas que fazem parte da nossa vida, do nosso convívio familiar. Nós somos uma família em Cristo. Eu me preocupo com você e você se preocupa comigo. A Bíblia diz que nós somos membros do corpo de Cristo. E se um membro padece, todo o corpo sente juntamente com ele, né? Você vai andando aqui, sem querer dar um chute numa pedra, arranca uma unha. Quem é primeiro que reclama? A boca. Faz parte do corpo. Mas a pancada não foi no dedo, mas o corpo todo sentiu a pancada. O que é que eu quero dizer com isso, irmãos? Que nós devemos fazer aquilo que o apóstolo Paulo sempre pediu. Devemos orar uns pelos outros. E aí a vitória é grande. Já quero agradecer ao pastor Gerardo pela maneira como Deus usou o seu servo nessa noite. E eu quero convidar você para o grande culto de Santa Ceia amanhã, para nós cercarmos a mesa do Senhor e participar da comunhão, do partir do pão e do vinho. Amém? Fique de pé nessa noite. Eu vou convidar o irmão Martins. Irmão Martins, estou orando pelo senhor, viu? Vem aqui orar por nós. O apóstolo Paulo dizia assim: quando eu penso que estou fraco, aí é que eu estou forte. O irmão Martins está reclamando da idade, está dizendo que está mais para lá do que para cá. É isso mesmo. Todos nós vamos chegar lá um dia, né? Então, como eu disse, oremos uns pelos outros, viu? E amanhã nós estamos Santa Ceia. Graças a Deus. Amada igreja, é isso, amado. Vivemos um mundo ao qual não pertence a nós, né? Então vamos orar muito, pedir a Deus que Ele possa nos abençoar a cada vez mais, que Ele possa nos unir a cada vez mais, que Deus possa abençoar nosso lar, nossa casa, nossa família, que o Senhor não esqueça de nós, porque nós somos servos, e servo, a Bíblia nos ensina que nós vivemos para servir. Servir a quem? Somente um, a Deus. Oremos ao Senhor nesta noite, amados. Graças a Deus. Maravilhoso Deus, querido e eterno Pai. Eu sou grato a Ti, meu Deus, por tudo, pela Tua presença, Pai, sobre a minha vida, a vida da minha família, de todos nós, a vida do nosso pastor aqui que se encontra, nosso amado irmão que eu conheço há muito tempo. Todos aqui, Pai, muitos que eu não cheguei a conhecer, mas hoje eu me encontro conhecendo a todos, Pai. Eu te peço, meu Deus, que o Senhor possa abençoar a cada um, Pai, a quem mora próximo, a quem mora distante, Senhor. Eu te peço, meu Deus, a Tua presença sobre tudo, em tudo por tudo, meu Deus, que nós somos nada, não somos ninguém sem a Tua presença, Senhor. Quero ser grato a Ti, meu Deus, mais um dia, meu Deus, te abençoando, te pedindo a bênção do Senhor para cada um, meu Deus. Abençoa o nosso amado pastor que se encontra na direção dessa igreja. Abençoa, meu. Não deixe nenhum de fora, meu Deus. Aqui eu te peço, meu Deus, por tudo, que o Senhor possa nos abençoar, em nome de Jesus. E a igreja possa dizer, graças a Deus e amém. Amém. Irmão, só comunicando aqui para a igreja, o Gabriel e a irmã Helena, eles estão nos ajudando ali na congregação de Monte Sinai 2. Nós tivemos que afastar o Reginaldo essa semana, né? Aconteceu alguns probleminhas que ele se tornou incompatível para dar prosseguimento na obra. Aí nós tivemos que afastar o Reginaldo por tempo indeterminado, até ele resolver a situação dele. E o Leandro, a irmã Janaína também tem chegado junto conosco ali, né? E nós estamos na correria, porque é aqui e lá, por enquanto, né? Mas o Gabriel e a irmã Helena é o pilotão de frente ali, viu, Gabriel? Está na linha de frente ali, nos ajudando. E eu acredito que eu estou orando pelo Gabriel, para ele se decidir, né? Juntamente com a irmã Helena, para assumir o trabalho ali, mas por enquanto nós está nos ajudando e nós estamos ajudando ele também. Amém? Eu vou convidar o João para dar as bênçãos apostólicas. Louvado seja Deus.
Ainda bem que eu sou pastor, porque senão eu tinha botado o Gabriel lá já. Aleluia. Louvado seja Deus. Deus abençoe nós todos. É assim, irmãos, um dando a mão uns aos outros. É assim que a igreja sempre cresceu, juntos em oração. O inimigo ele não brinca de ser inimigo. O que ele puder fazer para querer impedir a obra de Deus, ele vai fazer. Então, meu Jesus nunca me enganou, sempre me revelou, sempre me deu estratégia, e é por isso que eu estou de pé até hoje. Louvado seja Deus. Aleluia. Deus abençoe a sua igreja, Deus abençoe a sua obra, porque nós sabemos e temos certeza que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Aleluia. E é nessa força que nós estamos hoje. Aleluia. Que o amor de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com toda a igreja, desde agora para todos sempre. E a igreja diz: amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Gabriel vai falar contigo. Você vai levar duas Bíblias, pastor? Hã? Vou. Pode ser um. Epa! Rapaz, não pensa muito tempo os caras estão indo para isso, né? O Estado foi para isso, Gabriel. Assim.